Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos com Paulo Roberto da Silva Gomes Filho, coronel de cavalaria do Exército Brasileiro e especializado em geopolítica. Ele mantém um blog de assuntos estratégicos em paulofilho.net.br. Boa noite, Paulo Filho. Boa noite, Cavanha. É um prazer voltar a falar com você e com todos que nos assistem. Obrigado, um prazer também. Muito obrigado. Paulo Filho, nesses últimos dias, um determinado site chamado Science Alert publicou um artigo que falava que os cyberataques podem ser até mais letais do que as guerras nucleares. Qual é a sua visão sobre isso, Paulo? Cavanha, você sabe que a guerra ela nunca parou de evoluir, né? Desde que o homem é homem, ele combate em busca da defesa dos seus interesses, dos interesses dos seus grupos. E ele foi aperfeiçoando seus métodos de combater. Então, nós tivemos a guerra de primeira geração, lá depois da Westfália, né? E com o surgimento dos Estados Nacionais, guerras de primeira geração, as guerras napoleônicas, depois guerras de segunda geração na Primeira Guerra Mundial, depois guerras de terceira geração na Segunda Guerra Mundial, guerras de quarta geração já depois do 11 de setembro de 2001, com o surgimento de atores não nacionais, e o homem foi evoluindo os seus métodos de combate. Nós lutávamos antigamente, os homens lutavam em duas dimensões, basicamente, a dimensão terrestre e a dimensão marítima. A essa depois se agregou a dimensão aérea, com o surgimento da arma aérea, depois o próprio espaço, e hoje o cyberespaço, a dimensão cibernética, ela perpassa todas essas dimensões. Nós poderíamos dizer que nós combatemos hoje em 5 dimensões, né? Muito bem, então os cyberataques, esses ataques cibernéticos, eles são mais uma forma que os estados encontram para combater, para coagir o inimigo a fazer o que ele quer, que é exatamente esse o fim último do combate. Coagir pela força das armas, coagir pela força de maneiras de dobrar a vontade do inimigo. Então nós temos visto acontecerem alguns eventos de ataques cibernéticos. A Rússia tem utilizado isso, usou na Ucrânia, usou na Estônia. Houve aquele famoso Stuxnet, que foi aquele vírus de computador que foi colocado nas plantas de enriquecimento de urânio do Irã, alguns anos atrás, e isso é uma realidade dos dias de hoje. No artigo que você citou, o autor fala que esse tipo de ataque poderá ser tão letal quanto um ataque nuclear. Eu acho isso um pouco exagerado ainda, porque o ataque nuclear ele é realmente terrível. O ataque nuclear tem uma força cinética, estrondosa, e milhões de pessoas morrem em muito pouco tempo, né? Por uma ironia, as nações mais desenvolvidas são as mais suscetíveis a um ataque cibernético. Ele dá um exemplo naquele texto em que ele fala que é uma planta de tratamento de água, por exemplo, né? Uma instalação de tratamento de água, que alguém poderia inserir um vírus de computador e aquele vírus mudaria a proporção dos produtos químicos que são jogados na água para o tratamento e isso poderia envenenar a água. Ora, isso é possível num país que utilize tratamento de água informatizado. Na grande maioria das cidades brasileiras, o tratamento de água ele é manual. O sujeito vai lá na piscina e coloca os produtos químicos. Ou seja, locais mais desenvolvidos são mais sujeitos a isso. Atividades mais tecnológicas são mais sujeitas. Nós estamos caminhando para isso e certamente chegará o dia em que isso será tão ou mais letal do que o armamento nuclear. Mas eu hoje diria que no momento atual eu não acho não. Acho que o armamento nuclear ele ainda é muito mais perigoso, muito mais letal, uma arma muito mais terrível e decisiva do que um ataque cibernético. Isso de maneira nenhuma, logicamente, diminui a importância da cibernética nos dias atuais, que é enorme. Agora, Paulo, eu vi, inclusive, no seu blog, análise sobre
a questão do petróleo, agora que aconteceu, os drones que atacaram os sistemas de produção da Arábia Saudita, e que risco, que consequências isso pode trazer para a humanidade, Paulo? Na nossa última conversa aqui, nós falamos sobre o Irã, né, Cavanha? O problema já estava acontecendo. Nós comentamos da última vez que o Irã ele está se sentindo emparedado, ele está se sentindo sem alternativa. O PIB do Irã, Produto Interno Bruto, vai cair 9% esse ano, com todas as consequências econômicas que uma retração de 9% do PIB causa. O Irã praticamente não está exportando petróleo, que é seu maior item de exportação. Então, a crise econômica no Irã ela é muito forte. E o Irã, ele aparentemente tomou a seguinte decisão: se eu não posso exportar, eu vou atrapalhar ao máximo a exportação dos outros países do Golfo. Com isso, ele vai causar um transtorno na produção, uma elevação exponencial de preços, e ele imagina que dessa forma ele vai colocar os Estados Unidos e a Arábia Saudita, os Estados Unidos principalmente, na mesa de negociação em melhores condições. É uma estratégia arriscada, porque ele estica a corda até onde ele acha que pode ir sem provocar uma guerra, né? Os Estados Unidos vivem um momento em que o presidente Trump não parece inclinado a uma ação militar, a uma guerra. Ele tem um problema interno para resolver, que são as eleições. Aparentemente, pela formação dele, um homem de negócios, ele evita perda de dinheiro desnecessária, né? Então a guerra é muito dispendiosa. Então, aparentemente, nesse momento, os Estados Unidos não está inclinado a uma ação militar. A Arábia Saudita, por sua vez, já não sei, porque a Arábia Saudita ela tem o maior investimento em defesa do mundo, se nós considerarmos produto per capita, investimento per capita. Então, a Arábia Saudita investe mais de $2 mil per capita em defesa. Em percentual do PIB, é o maior investimento do mundo, mais de 8% do PIB investido em defesa. E mesmo assim, os iranianos lograram êxito e conseguiram paralisar 50% da produção de petróleo do país. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com oficiais sauditas, eles são homens muito orgulhosos, como normalmente são os militares, e eu tenho certeza absoluta que há uma grande insatisfação e uma grande vontade de reagir. Mas isso a gente não consegue afirmar, né? Agora, nós estamos mais perto da guerra do que na conversa que nós tivemos anteriormente, Cavanha. Nós podemos dizer que nós escalamos um degrau nessa escalada aí, infelizmente, né? Porque ninguém quer a guerra. Agora, Paulo Filho, demonstrou-se uma vulnerabilidade muito alta de um sistema produtivo e de um país que, como se diz, investe muito em segurança. A vulnerabilidade foi muito significativa, não foi, não? Foi o que acontece. O desenho A Arábia Saudita possui baterias Patriot, que são baterias antiaéreas moderníssimas, produzidas pelos Estados Unidos. Só que esses equipamentos são desenhados para outro tipo de ameaça, né? Não para um Vant que voa a uma baixa velocidade, numa baixíssima altitude. Então, foi o uso inteligente de uma arma burra, como diria um antigo instrutor meu. E isso significa que ela vai ter que se armar melhor, quer dizer, começar agora a fazer o contra-ataque cibernético de uma forma mais adequada. E aí não é só ela, quer dizer, o mundo todo não estaria preparado para tratar essas novidades cibernéticas, drones e os outros ataques todos que a gente tem, não é? O que acontece, Cavanha, é que quando você tem uma ameaça, né, quando você tem o risco, ele se mede de acordo com as ameaças e com as vulnerabilidades. Então, a percepção de risco que uma nação tem, que um país tem, ou que nós mesmos, como seres, como cidadãos, temos, ela é resultado da nossa percepção do risco. Então, um cidadão que mora numa cidade grande, ele percebe um risco de ser assaltado muito grande. Então, ele toma medidas de proteção em relação a esse risco. Um cidadão que mora numa cidade pequena, do interior, onde não há assaltos, ele não toma essas mesmas medidas de segurança.
a mesma coisa acontece com a defesa dos países. Então, eu tenho certeza que a Arábia Saudita tinha uma segurança em relação a isso, só que ela não tinha percebido aquele risco específico, aquela vulnerabilidade. Agora ela vai tomar providências em relação a isso. Nós aqui, ataques cibernéticos contra as nossas instalações brasileiras, por exemplo. Nós não temos essa percepção de risco, nós não temos esse histórico. Então, é muito mais difícil para os encarregados de fazerem essa proteção, fazerem essa defesa, convencerem autoridades, convencerem a própria população, convencerem a sociedade a alocar recursos que são tão escassos nesse tipo de proteção. Mesmo nas empresas, Cavanha, você talvez tenha uma experiência na iniciativa privada, não sei, mas você convencer aos tomadores de decisão a se proteger contra certos riscos que ele não percebe como riscos imediatos, é muito difícil. Ele só vai tomar as medidas depois que ele for impactado, que aquela vulnerabilidade for aproveitada e ele sofreu algum tipo de impacto. É assim que é. Agora, Paulo Filho, também, eu não sei se isso é razoável, eu te coloco para análise, há um esforço para concentração dos países dos dois lados, quer dizer, como se fosse retomar de novo aqueles blocos ocidental, Estados Unidos, Inglaterra e tal, contra os China, Rússia, Coreia do Norte. Existe essa tendência, novamente, a segmentar o mundo nessas dois lados? Nós estamos voltando, não à mesma Guerra Fria, mas a um tipo de Guerra Fria, né, Cavanha? Que acontece? Com o fim da Guerra Fria, se acreditou que a ordem liberal tinha vencido e que o mundo era o fim da história, o mundo unipolar, todos os países, quase por gravidade, iriam caminhar para democracias liberais e pronto. Só que isso não aconteceu. Nós vemos que hoje os Estados Unidos percebem a ascensão de outras potências, a própria China, a própria Rússia, a desafiá-la como maior potência. E é lógico que esses países vão criando sistemas de interesses geopolíticos e vão agregando outros países aliados para a sua esfera de influência, com a formação de não blocos formais, senão blocos formais, porque hoje em dia, com o mundo globalizado, a formação de blocos formais é muito mais difícil, mas blocos que se adensam de acordo com os interesses do momento. Especificamente lá no Irã, nós ainda temos a questão religiosa. Então, o Irã é governado por clérigos, né, por ayatolás xiitas, e a Arábia Saudita é governada por sunitas. Então, há uma disputa geopolítica de qual dessas duas potências regionais, o Irã ou a Arábia Saudita, vão liderar os países do Oriente Médio. Então, além dos aspectos econômicos envolvidos, há também um aspecto geopolítico, um aspecto religioso. Então, se você reduzir numa escala bastante pequena, eu poderia dizer também que há, sim, o Irã e seus aliados. Nós podemos já falar no atual governo do Iraque, que é um governo xiita, o próprio Hezbollah é xiita, a milícia Houthi, que combate lá o governo no Iêmen, é xiita, e do outro lado, todos os países do Golfo, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Omã, que são países sunitas e estão do outro lado, contrapondo-se a esse bloco que eu citei anteriormente. Agora, Paulo Filho, no Brasil nós temos 14 refinarias, temos centenas de quilômetros de dutos de produtos sensíveis, né? Temos plataformas, FPSOs, unidades no mar, unidades em terra, produção, enfim. A vulnerabilidade do Brasil é igual a qualquer outro lugar do mundo, né? Mas nós estamos numa situação muito mais de paz, porque não geramos tanto risco, quem sabe, com os outros países e com outras coisas. Como é que é essa visão? E você tem percepção, obviamente, dentro dos limites do possível para você comentar, do Brasil se protegendo e também entendendo, tendo inteligência sobre esse assunto? Certamente há muitas pessoas preocupadas com isso, né, Cavanha? Então, se você entrar no site da Marinha do Brasil agora, uma ideia que eles tentam divulgar com muita ênfase é a ideia da Amazônia Azul. Por que a Amazônia Azul? Porque eles chamam a atenção para a extensão do mar territorial que o Brasil tem que proteger em defesa dos seus interesses.
E eles comparam esse tamanho em extensão a um tamanho bastante conhecido pelos brasileiros, que é o da Amazônia, propriamente dito. Então, a Marinha tem um grande interesse, faz um grande esforço em estar em condições de defender os interesses brasileiros do mar. Da mesma forma, o Exército faz o esforço para defender os interesses brasileiros em terra. E assim como todas as demais agências e órgãos responsáveis, de certa maneira, de qualquer maneira que seja, de acordo com as suas responsabilidades, com a segurança pública. Mas é aquilo que eu comentei anteriormente, Cavanha, a sensação da ameaça é que vai determinar o impulso que vai se imprimir para a defesa. O Brasil tem inúmeras emergências, né, muito mais prementes que a sociedade identifica como sendo imediatas, e a sociedade é que decide, em última análise, por intermédio de seus representantes, aonde que vão ser aplicados os recursos do Brasil, que são escassos. Então, entre resolver um problema imediato relacionado à segurança, relacionado à saúde, e desenhar um sistema de defesa para a proteção de refinarias, por exemplo, onde não há uma ameaça muito clara, é lógico que a sociedade vai priorizar um interesse mais imediato. Tá ótimo, tá excelente. Tá bom. Paulo, seus comentários finais sobre estratégia e risco e cibernética, por favor. Cavanha, vamos aprendendo e vamos trocando o pneu do carro com o carro em movimento. Esse seria meu comentário, né? O mundo a cada dia parece uma novidade. Eu tenho certeza que lá na Arábia Saudita os estrategistas tinham plena confiança que aquelas 6 baterias, aqueles 6 grupos de artilharia Patriot estavam defendendo as suas refinarias, e não defenderam, né? E agora eles vão ter que fazer face a essa nova ameaça. O meu comentário final é esse, né? Nós temos que estar atentos ao que está acontecendo no mundo, estudando, antenados, aprendendo com a experiência dos outros, porque isso é o que é importante. Aprender com a nossa experiência no momento do sofrimento é muito mais difícil. Excelente. Muito bom. Gostaria de agradecer, Paulo Filho, coronel do Exército. Obrigado pela conversa. Eu que agradeço, Cavanha. É sempre muito agradável conversar com você. Estamos à disposição. Muito obrigado. E aqui só para lhe mostrar que eu estou com o seu canequinho aqui do Café com Cavanha. Muito obrigado. Tá ótimo. Muito obrigado, Paulo. Uma boa noite. Obrigado. Boa noite.